Nossa agenda de hoje, atividades do caderno de matemática do PAIC, segundo bimestre, atividade número 4 e atividade número 5. Conteúdos de espaço e forma, figuras geométricas e os conteúdos sobre números de operações, números pares e ímpares, posição do sistema de numeração decimal, valor relativo e os sinais de maior e menor que. Fala galerinha do quinto ano, começando mais uma videoaula com o professor Inácio. Mais uma vez nós vamos estar usando o caderno de atividades do PAIC, segundo bimestre. Aqui nós vamos estar vendo o sumário, onde nós já estudamos as atividades número 1, número 2 e número 3. A aula de hoje nós vamos estar vendo os exercícios da atividade número 4 e atividade número 5. Bom, para a gente iniciar, nós vamos fazer uma breve revisão lá do início das nossas aulas, remotas, que vocês já puderam assistir, aqui nesta plataforma de videoaulas, aqui comigo, com o professor Inácio. Então, conteúdo já estudado, mas nós vamos precisar desse conteúdo para a gente iniciar a atividade número 4. Esses conteúdos são as figuras planas e as figuras geométricas. Então vamos iniciar com as figuras planas. Só uma breve revisão, porque esse conteúdo da atividade 4 será necessário, ok? Então, para relembrar, as figuras planas, elas são bidimensionais, ou seja, elas têm duas dimensões, comprimento e largura. Nós vamos iniciar aqui com a primeira. Esta figura é o quadrado. Então, o quadrado tem duas dimensões, ele tem comprimento e tem largura. Então, é uma figura plana. Temos também o retângulo, comprimento e largura. Nós vamos agora dar uma definição melhor do que seria a diferença de um quadrado para um retângulo. Então, o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Dá para perceber isso aqui na imagem, Já o retângulo, ele tem 2 lados paralelos entre si. Ou seja, ele tem 2 lados iguais, paralelos entre si, e outros 2 lados iguais, paralelos entre si. Ou seja, esse lado é igual a esse lado. E este lado aqui, que seria a base de cima, é igual a esse lado, a base de baixo. Então, a diferença seria essa entre o quadrado e o retângulo. Então, quadrado, 4 lados iguais, retângulo, 2 lados iguais, paralelos entre si, e outros 2 lados também iguais, paralelos entre si. Ok. Mais uma figura, o triângulo. O triângulo tem 3 lados, E aí, a gente já viu os tipos de triângulo também, que foi mais uma aula nossa aqui nesse período de pandemia, onde nós estamos estudando a partir desta plataforma, Então, triângulo, 3 lados, triângulo. Então, aqui nós temos mais uma figura plana, apenas com comprimento e largura. Próxima figura é um trapézio. Trapézio tem como característica 2 lados paralelos entre si, esse e esse, Eles não são iguais. Esse é maior e esse menor. E 2 lados paralelos entre si também, esse e esse, ligeiramente inclinados. Nós vamos ter o paralelogramo, diferente do retângulo, Tem 2 lados paralelos entre si, mas ligeiramente inclinados. E esses 2 lados também paralelos entre si e do mesmo tamanho. Então, nós temos o paralelogramo. Aqui embaixo nós vamos ter o losango, é aquele parecido, tendo um formato de uma pipa ou de um balão junino. Temos também o pentágono, o hexágono, que eu vou definir aqui primeiro o pentágono. O pentágono é aquela figura plana que tem 5 lados, 5 lados. E o hexágono é a figura que tem 6
lados. Então, mais duas figuras planas, duas figuras bidimensionais, contendo apenas comprimento e largura. E por último, o círculo. O círculo também é uma figura plana. Então, aqui nós temos a definição, né, ou a revisão do que seriam as figuras planas. Passando para o próximo, que são os sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos? Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais. A gente viu há pouco tempo que as figuras planas são bidimensionais, tem duas dimensões. Já os sólidos geométricos têm três dimensões: comprimento, a largura e a altura. Eu vou colocar aqui um primeiro exemplo. Esse é o cubo. Então, o cubo, dá para perceber aqui que ele tem três dimensões. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho a largura, aqui eu tenho o comprimento e aqui eu posso dizer que tenho a altura. Então eu tenho as três dimensões desta figura, que seria um sólido geométrico chamado de cubo. Eu vou dar aqui mais alguns exemplos. Aqui nós temos os prismas: prisma triangular, onde a base é um triângulo; prisma quadrangular, que a base é um quadrado; prisma pentagonal, que a base é um pentágono; e o prisma hexagonal, onde a base é um hexágono. Só para dar a definição rápida do que seriam os prismas. Prismas são as sólidos geométricos contendo duas bases, né? Base embaixo e a base em cima. Então, todos esses são prismas. Se tiver uma base triangular, então prisma triangular. Se tiver uma base no quadrado, seria prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, então prisma pentagonal. E se a base for um hexágono, então tem o prisma hexagonal. Ainda tenho as pirâmides. As pirâmides teriam ou seriam pirâmides triangulares, quadrangulares, pirâmides pentagonal e hexagonal. Então, pirâmides, só para dar uma definição rápida do que seriam pirâmides. As pirâmides são um sólido geométrico formado apenas por uma base. Na parte de cima, nós vamos ter só um vértice, aqui, ó, o ponto. Então, em todas elas nós vamos ter um ponto. Então, aqui nós temos as pirâmides. Então, se a base for um triângulo, então base triangular. Se a base for um quadrado, então pirâmide de base quadrangular. Se a base for um pentágono, pirâmide de base pentagonal. E se a base for um hexágono, então nós temos uma pirâmide de base hexagonal. Então, aqui nós temos os sólidos geométricos. Esses, né, são os poliedros. Dentro dos sólidos geométricos, a classificação deles seria poliedros. Já os não poliedros seriam esses três aqui embaixo. Ou seja, esses aqui seriam poliedros porque são todos formados por linhas retas. E esses três aqui, em algum momento, são arredondados, ou seja, formado por alguma linha redonda. Então aqui eu tenho por partes redondas, né? Linhas redondas não, partes redondas. Então aqui eu tenho exemplo de um cilindro, o cone e a esfera. Então, cilindro, cone e esfera, essas três aqui são os não poliedros. Então eu tenho os poliedros e os não poliedros dentro dos sólidos geométricos, é claro. Então deu para lembrar aí. Caso você queira assistir novamente essa aula das figuras planas e dos sólidos geométricos, é só você procurar lá aqui no YouTube, Professor Inácio, aula número 1. A aula número 1 é de figuras planas e a aula número 3 é a aula sobre sólidos geométricos, né? Essa aula já foi dada, tá aqui no YouTube, é só você procurar Professor Inácio e você vai encontrar, certo? Essa aula é destinada para vocês, alunos do 5º ano da Escola João Saraiva Leão. Então, é só vocês procurarem que vocês vão encontrar essa aula novamente, ok? Claro, isso é só uma revisão, porque na atividade número 4 do PAIC, vocês vão precisar relembrar ou lembrar o que são
as figuras planas e o que são os sólidos geométricos, porque ele vai dar lá algumas figuras, certo? E você vai ter que dizer que figura é aquela, ok? Então, esse momento era só uma pequena revisão para a gente poder iniciar a atividade número 4. Agora vamos começar com algumas resoluções de exemplos, agora destinada à atividade número 5 do PAEC. Então vamos lá. Para a atividade número 5 do PAEC, nós vamos fazer aqui alguns exemplos, começando aqui por a primeira questão, que diz assim: observe os números abaixo e relacione-os à sua respectiva coluna. Então aqui eu tenho os números 500, 629, número 2, 99 e o 625. E aqui do outro lado eu tenho uma coluna onde ele está dando aqui alguma definição referente a essa primeira coluna, referente a esses números aqui do lado esquerdo. Então nós vamos aqui começar, né, do início, é claro, vamos começar aqui por esse e vamos ver sobre quem seria esse número relacionado aqui à primeira coluna que ele fala aqui neste item. Então vamos lá. Diz assim: o número par que está entre o 648 e o 652. Então, procurando entre esses aqui, ó, o número par que está entre o número 648 e 652 só pode ser o número 650. Então, vou fazer a ligação de uma coluna para outra, ok? Ok, já foi feito, então deu para entender o que é que se pede aqui nessa questão, né? Próximo, diz assim: maior número ímpar de duas ordens. Então, qual é o maior número ímpar de dois algarismos? É isso que ele quer saber. Então, o maior número de dois algarismos é o número 99, né? E ele é ímpar. Então, vou ligar aqui o 99 a este segundo item. Próximo diz assim: o número par que representa meia unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar representa 1000. Então, meia unidade de milhar representa o número 500. Então, ligando aqui o 500 aqui, o terceiro item. Próximo diz assim: número que representa a casa das unidades. Então, ó, só quem tem aqui relacionado à casa das unidades é o número 2. Então, ligando aqui ao número 2. Então, só sobrou aqui o 629 relacionado a esse, mas vamos verificar se realmente está certo. Diz assim: número formado por 6 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Então, realmente é o número 629. Então, só resta ligar 629 a esse último item. Ok, então questão número 1. Ok, então, gente, só lembrando que essas questões, né, que nós estamos fazendo agora, elas vão ser bem parecidas com as questões que vocês irão fazer aí do PAEC, certo? Que vocês estarão olhando aí na atividade número 5 do PAEC, ok? Então, bem parecida, isso vai ajudar vocês a resolverem essas questões. Então, próxima questão, questão número 2, diz assim: observe os números que estão nos balões. Depois mude de lugar os algarismos, conforme descrito nos quadros abaixo, e escreva um novo número. Então aqui eu tenho os balões, cada balão desse tem um número dentro, e ele pede para a gente mudar. Ó, mude de lugar os algarismos, de acordo com o que se pede no quadro abaixo, que no caso o quadro é este. Então, ó, o número do balão número 1 é o número 5.389. E ele diz assim, ó, mude aqui o algarismo da unidade de milhar com o algarismo da unidade. Então, o algarismo da unidade de milhar é o número 5. E o algarismo da unidade é o número 9. Então, ele quer que a gente troque de lugar. Onde está o 9, eu vou colocar o 5. E onde está o 5, eu vou colocar o número 9. Então, como é que vai ficar? Colocando a resposta aqui embaixo, ó,
No lugar do 5 eu coloquei o 9, no lugar do 9 eu coloquei o 5. Então o número 9.385 seria a resposta. Então esse daqui vai sair, porque não é mais esse número. Então resposta 9.385. Respondido o primeiro item. No balão número 2, fazer a mesma coisa. No balão 2 eu tenho o número 4.923. Ele quer que você mude aqui o algarismo da centena com o da dezena. Então, o número da centena, o algarismo da centena é o número 9. E o da dezena é o número 2. Então, eu tenho 4.923. Então, onde tiver o 2, eu vou colocar o 9. E onde tiver o 9, eu vou colocar o 2. Vou inverter a posição deles. Então, esse número agora vai ser o 4.293. Então, esse número vai sair. Aqui eu tenho, então, a resposta do item número 2. Ok? Próxima é o item número 3. O balãozinho do item 3 tem o número 12.643. Então, 12.643. Ele pede para você mudar aqui o algarismo da dezena de milhar com o da centena. Então, o da dezena de milhar é o número 1. Não é isso? É. Número 1. Dezena de milhar é o número 1 e o da centena, quer dizer, é o da dezena de milhar com o da centena. Então, seria o 6. Então, onde tem o 1, eu vou colocar o 6, e onde tem o 6, eu vou colocar 1. Então, vou inverter. O número era esse, 12.643, vai ficar, então, 62.143. Então, esse aqui vai embora. Então, tem a resposta do item 3, ok? Próxima, balãozinho número 4, tem o número 3.218. Número 3.218, ele pede aqui para você mudar o algarismo da unidade de milhar, que é o número 3, com o algarismo da dezena. Então, da dezena é o número 1. Então, onde tiver o 3, eu vou inverter com 1. Onde tiver 1, eu vou inverter com 3. Vou trocar eles de lugar. Então, o número era 3.218. Agora vai ser o 1.238. Inverti ele de lugar, então aqui eu tenho a resposta, esse vai embora. Fiquei com a resposta do item 4.238. Ok. Então, mais um exemplo que vai servir também para a atividade número 5. Próxima questão, questão de número 3, diz assim: observe os números dos balões da última questão e descreva seus valores relativos. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou trazer para cá os balãozinhos da última questão. Ó, estão aqui os mesmos números da questão anterior. Então, vou pegar os mesmos números e responder a questão número 3. Aí ele fala aqui, ó, no item A, do algarismo 5 no balão 1. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o algarismo 5 do balão 1 e escrever o valor relativo. Então, ó, vamos só relembrar o que é o valor relativo. O valor relativo é o número que ele está dando completado as outras casas com zeros. Então, como é que seria isso? Ó, o valor relativo, bem simples de entender. Ele não quer o algarismo 5, né? Então, o 5, eu vou colocar aqui o 5. Ó, o 5. O número é esse. 5.389. Esse seria o número do balão número 1. Como ele quer o valor relativo, então é o número da classe. Seria esse número aqui, ó. Ele quer o número 5. Então, o 5 é o que ele quer. O que ele não fala, então eu vou completar com zeros. Então, o que é que eu tenho?
O 5 ele é referente à classe das unidades de milhar. Então, é o 5.000. Então, esse valor é o valor relativo do número 5, o 5.000. Então, respondendo aqui o item A, do algarismo 5 no balão 1, eu tenho o número 5.000, ok? Se ele pegasse, então, o valor relativo, né? Se ele pegasse, então, o valor absoluto, então o valor absoluto seria o próprio 5, certo? Então, só para lembrar aqui a diferença do que é o valor relativo do valor absoluto. Então, o valor absoluto é o próprio número. E o valor relativo é aonde ele está, esse número está localizado, certo? Então, ele está aqui na classe, na casa das unidades de milhar. Então, o 5 representa o número 5.000. Vamos para o item B. Do algarismo 2, no balão 2. Então, o 2 no balão 2, ó, ele representa aqui, ó, unidade, dezena. Então, representa a casa das dezenas. Então, dezena começando com 2, então é o 20. Ok? Do item C, do algarismo número 1 do balão 3. Então, número 1 do balão 3, eu tenho, então, ó, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, número 1 das dezenas de milhares, então é o 10.000. Então, é só completar as outras casas com 0. Então, o número que eu quero, o que eu não quero, eu vou colocando 0. Então, eu tenho aqui o número 10.000 no item C da questão número 3. E o último item da questão número 3, do algarismo número 2 do balão 4. Então, algarismo 2 do balão 4, está aqui ele. Então, ele está aqui, ó, unidade, dezena, centena. Ele está na casa das centenas. Então, coloca o 2, que é o número que eu quero, e os outros eu vou completando com 0. Então, eu vou ter o 2 na casa das centenas, 200. Ok? Então, questão também simples, que vai servir de referência aí para as atividades número 5 do PAIC. Ok? Mais uma que vai servir é a atividade número 4. Atividade número 4 diz assim: copie o número que está em cada balão e o número que você escreveu. Ó, ainda pegando os balões da questão anterior, né? Da questão número 2, no caso. Então, ainda pegando os mesmos balões, os mesmos números da questão 2, ele pede para que você faça, use esses mesmos números e responda os itens. Então, ele quer que você pegue aqui, ó, o número que era do balão e o número que você escreveu depois que você inverteu aqueles valores lá na questão número 2, naquela questãozinha do quadro. Então, eu vou facilitar isso porque não dá para passar a página, né, aqui. Então, aqui não, a gente não passa a página, então eu vou colocar os valores aqui embaixo do balão, ó. Mas aí no material de vocês vão ter que voltar a página, né, só olhar para a página anterior e ver o número que vocês escreveram depois que vocês trocaram os algarismos de lugar. Então, no balão número 1 era o 5.389. Depois que foi invertido os algarismos, o número ficou 9.385. No balão 2, o número era 4.923. Depois que foi invertido os valores, ele ficou 4.293. Questão número, balãozinho número 3 era o número 12.643. Depois que foi invertido os valores, ele ficou sendo o número 62.143. E no balão 4, o número era 3.218. Depois que teve a inversão dos algarismos, o número ficou como sendo o 1.238. Então, só para recapitular aqui, essa questão número 4, ele quer que você coloque os valores originais que estavam no balão e depois você escreva o valor que ficou depois que você inverteu os algarismos lá na questão número 2, né? Então, isso aconteceu na questão número 2, mas eu vou responder aqui na questão número 4, ok? Então, vamos lá.
O balão 1 era esse valor aqui, ó, 5.389. Então, tá aqui ele. Como foi que ele ficou? Depois que inverteu, ficou 9.385. Então, respondido o item A. No item B, balão 2. Balão 2 era esse aqui, 4.293. Como foi que ele ficou depois que foi invertido? 4.293. Ok. Item B respondido. Item C. No balão 3, o número era 12.643. Depois que ele foi invertido, ficou 62.143. E por último, o balão número 4, o número era 3.218. Depois que foi invertido os valores, os algarismos, o número ficou 1.238. Ok? Respondido o item D. Mas a questão ainda não terminou, né? Ele pede aqui embaixo que você compare os dois números correspondentes a cada balão e use entre eles os sinais de maior e menor que, ok? Então, só para relembrar aqui, ó, se eu cortar esse sinal, ele vai estar aparecendo com 4. Se eu cortar esse outro sinal, ele vai estar aparecendo com 7. Então, esse seria o de menor e esse seria o de maior que, ok? Mas também, em uma outra aula, eu dei uma dica bem importante para vocês, né? Não sei se alguém lembra, mas a gente vai relembrar aqui novamente. Que depois que eu colocar os dois algarismos, os dois valores, eu posso verificar quem é maior e quem é menor. Bem simples. Então vamos fazer isso com o item A. Os dois valores do item A é o 5.389 e o 9.385. Então, bem simples. Quem é maior dos dois? É o 5.000 ou é o 9.385? Então, é claro que é o 9.000, né? Então, como eu quero colocar aqui os sinais entre eles, é bem simples. Eu vou colocar, ó, a boca do jacaré, né? Que seria a boca, né? A abertura do sinal voltado para o número maior. Então, não importa se o número maior vai estar na direita ou na esquerda, é só você pegar a boca do sinal, a boca do jacaré, aberta para o número maior. Então, qual é o número maior? É o 9.000. Então, boca do sinal, ó, boca do jacaré aberta para o número maior. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que o número 5.389 é menor que 9.385, né? Já que esse sinal é o sinal de menor que. Então, a leitura correta seria 5.389 menor que 9.385. Respondido aí o primeiro. O próximo seria os números do item B, 4.923 e o 4.293. Então, verificando aqui número a número, quem é maior e quem é menor. Então, aqui começa com 4.000. Aqui desse lado também começa com 4.000. Então, até aqui, tudo igual, né? Aqui eu tenho o número da centena seria o 9. E aqui da centena seria o 2. Então, o 9 é maior do que o 2. Então, esse seria o número maior, 4.923, maior do que o 4.293. Então, mesma coisa, não importa aonde está o número maior, direita ou esquerda, eu vou colocar a boca do sinal aberta para o número maior. Então, ó, sinal seria para cá. Então, maneira correta de se ler: 4.923 é maior que 4.293, já que esse sinal é o sinal de maior que, né? Próximo item, o item C, os valores é o 12.643 e o 62.143. Já dá para perceber de cara que o 62.000 é maior. Então, boca do sinal aberta para ele, né? Ó. Então, esse é o sinal que vai representar a maneira correta. E a forma correta de se ler é 12.643 é menor que 62.143. Item D, os valores é o 3.218 e o 1.289.
38. Então, também, ó, aqui começa com 3, aqui começa com 1, dá para perceber rapidamente que aqui é o número maior. Então, boca do sinal aberta para o número maior. Forma correta de se ler: 3.218 é maior que 1.238. Mais uma questão que vai servir como base para a atividade número 5 do PAIC de matemática da aula de hoje. Ok? Então, qualquer dúvida, né, lá na hora da atividade, volta aqui na videoaula e verifica como foi feito, porque esses exemplos são bem parecidos com o material que vocês vão estar fazendo. Ok? Mais uma questão número 5 também, questão bem simples, agora uma questão de valores, né, em forma de valor monetário, onde é pedindo aqui para você só verificar quanto tem em dinheiro e você colocar cada valor dentro do quadro posicional no seu lugar correto, ok? Então aqui no primeiro quadro eu tenho um número 100, uma cédula de 100, mais uma de 100, então duas de 100, uma de 10, mais uma de 10, duas de 10 e uma de R$1. Então eu tenho 221. Então 200, centena, 2, dezena, 2 e unidade 1. 221. Então R$221. Posição correta seria essa, né? Mais um item, agora aqui o item quadrinho do meio, eu tenho uma cédula de 100 e 3 cédulas de 10 e ainda 3 moedas de R$1. Então eu tenho 100, 30 e 3, então 133, 133, centena 1, dezena 3 e unidade 3. E por último, tenho aqui 1, 2, 3, 4 cédulas de 100, uma cédula de 10 e 2 moedas de R$1. Então, 4 cédulas de 100, 400. 10 com mais 2, 12. Então, 412, 4, 1, 2. 412, centena 4, dezena 1 e unidade 2. Então, aqui nós temos representado dentro do quadro posicional as quantias indicadas em cada quadrinho. Ok? Mais um exemplo, agora bem simples, que vai servir para orientar vocês na hora da atividade. Próxima questão, questão número 6, pede para você completar o quadro dando as respostas das perguntas, né? Então aqui eu tenho primeira pergunta: qual é o maior número com dois algarismos iguais? Então, maior número com dois algarismos iguais. Então, o maior número com dois algarismos é o número 99, né? E, por acaso, ó, eles são iguais. Então, é isso que ele está pedindo. 2, né? Maior número com dois algarismos iguais. Se ele não tivesse falado nada, se seria iguais ou diferente, essa resposta também já servia, né? Qual o maior número de dois algarismos? Então, seria também o 99. Aí, como ele diz iguais, ainda serviu para essa pergunta, esta resposta, ok? Então, a gente tem que sempre se ligar sobre isso, se ele diz ou se ele não diz, sobre ser igual ou diferente, ou se ele não fala nada. Então, a gente precisa também se ligar nisso. Vamos ver aqui um outro exemplo. Qual é o menor número com dois algarismos iguais? Então, mesma coisa, ele quer dois algarismos iguais. Então, agora ele quer o menor número com dois algarismos iguais. Então, com dois algarismos iguais, o menor é o número 11, né? Dois algarismos iguais, menor é o número 11. Tem um número menor que o 11? Tem. Com dois algarismos? Tem, né? Mas não são iguais, ok? Vamos ver aqui esse próximo exemplo. Qual é o menor número com dois algarismos? Pronto, chegou onde eu queria.
qual o menor número com 2 algarismos. Aqui ele não diz, ó, se eles são iguais, se eles são diferentes, né? Ele não diz nada disso. Ele só quer apenas qual é o menor número com 2 algarismos. Então, o menor número com 2 algarismos vai ser o 10, né? É o menor com 2 algarismos, ok? Próximo. Qual é o maior número com 2 algarismos distintos? E essa palavra, o que significa? Distintos, né? Riscar aqui embaixo, pronto. Distintos. Então, essa palavra distinto significa, ó, diferentes. Então, ele quer que você diga qual é o maior número com 2 algarismos diferentes. Ora, há pouco tempo a gente viu que o 99, ó, circulando ele aqui, ele é o maior número com 2 algarismos iguais. Então, se ele é o maior número com 2 algarismos iguais, quem é o maior número com 2 algarismos diferentes? Não pode ser igual, tem que ser diferente. Então, quem é? 98. Por que o 100? Por que o 100 não pode ser, já que é maior que o 99? Porque o 100 ele não tem 2 algarismos só. O 100 tem 3 algarismos. Então, não pode ser o 100, né? Já que ele quer aqui na questão o maior número com 2 algarismos. Então, não pode ser o 100. Tem que ser com 2 algarismos. Então, esse número é o 98. É o maior número com 2 algarismos diferentes. Ok? E por último, eu tenho aqui qual é o maior número com 3 algarismos. Então, agora eu tenho maior número com 3 algarismos. Se o 99 era o maior com 2 algarismos, o 999 vai ser o maior número com 3 algarismos, ok? Então, depois desse não vai ter ninguém com 3 algarismos, né? Então, esse é o maior número com 3 algarismos, 999. Então, aqui mais uma questão que vai servir como exemplo para uma das questões aí do PAIC de vocês, ok? Mais uma questão número 7 diz assim: troque de lugar os algarismos 2 e 4 do número 1942. Depois escreva o novo número e calcule a diferença numérica entre eles. Então, bem simples, ele quer que você troque de lugar só o 2 e o 4. Então, onde está o 2, eu vou colocar o 4. Onde está o 4, eu vou colocar o 2. Então, esse número agora vai ser 1924. Então, o novo número, trocando o 2 e o 4 de lugar, o novo número vai ser o 1924. E ele quer agora que você pegue o número antigo, 1900. O 1900 e... deixa eu apagar aqui. O 1942 e subtraia ou encontre a diferença do novo número, que no caso 1924. Então, calculando aqui essa diferença, vou pegar o 1942 e diminuir do 1924. Então, lembrando que já que é uma diferença, o número maior ele sempre tem que estar na parte de cima. Então, número maior em cima, número menor embaixo. Então, fazendo aqui essa subtração, ó, o 2 menos o 4 não é possível. Então, vou ter que reagrupar. Vou ter que reagrupar tirando aqui da casa das dezenas uma unidade, que no caso era 4 dezenas, vai ficar apenas 3. E uma dezena, ela vai lá para a casa das unidades. Nas unidades já tinha já tinham 2 unidades. Agora chegou 10 unidades. 10 com 2, 12. Então tem 12 menos o 4, que dá 8. E 3 menos o 2, que dá 1.
9 menos 9, 0. E 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre esses números é de 18. Essa seria, então, a diferença dos dois números, o antigo e o novo, ok? Então, mais uma questão também vai estar lá, bem parecida com essa, no material do PEC de vocês. E mais uma questão, já para terminar. Essa questão seria a questão de número 8, né? Questão de número 8, né? Teve uma digitação aqui, seria aqui o número 8. Diz assim: se você adicionar 2 vezes o algarismo 0 à direita do número 14, o número sofrerá acréscimo? Ele está fazendo uma pergunta e você tem que responder sim, né? Ou não, de acordo com a resposta que você queira dar. Se sim ou que não, você tem que dizer o motivo. Por que você acha que sim, por que você acha que não, ok? Então vamos para a resposta. Se você adicionar 2 vezes o algarismo 0 à direita do número 14, o número sofrerá acréscimo? Sim. O que é que vai acontecer? Ficará multiplicado por 100, ou seja, o número 14 agora ele passará a ser o 1400. Então, houve um acréscimo? Sim. Então, a justificativa ficará multiplicado por 100. Então, além de ter o acréscimo, foi falado aqui o motivo, porque vai ser multiplicado por 100. Ou seja, acrescentando os 2 zeros à direita do número 14. Então, esse número é como se ele fosse, ou ele tivesse sido multiplicado pelo 100. Então, tornando agora o número 1400. Então, isso satisfaz a questão, né, a primeira pergunta da questão número 8. E para finalizar aqui a nossa atividade, a próxima pergunta é: a que conclusão você pode chegar? Sim, posso chegar a uma conclusão bem simples, de que quando se acrescenta 2 zeros à direita de um número, o que é que isso pode acontecer? Seu valor aumenta, ou seja, fica multiplicado por 100. Então, bem simples, quando se acrescenta 2 zeros à direita do número, seu valor aumenta, pois fica multiplicado por 100. Se eu tivesse acrescentado 3 zeros, então ficava multiplicado por 1000. Se fosse 4 zeros, então teria multiplicado por 10.000. Se fosse acrescentado só um zero, então seria multiplicado por 10. E assim por diante, ok? Então, essas atividades vão servir para ajudar as atividades de vocês, a atividade número 4 e a atividade número 5 do PAEC, ok? Então, gente, agora é com vocês. Boa atividade a todos.